Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Central de Concursos no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e esse é o Central de Entrevistas. Se você tem formação superior e busca um emprego com estabilidade na área fiscal, fique atento! O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já sinalizou que pretende abrir concurso para a Secretaria Estadual de Fazenda, visando a contratação de novos auditores fiscais. Para falar aí sobre a necessidade de ser aberto concurso para a carreira, apontar o atual déficit, né, de pessoal e também contar um pouco sobre o dia a dia, né, da carreira de auditor fiscal da Fazenda de São Paulo, eu trago aqui ao Central de Entrevistas o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo, o Sinafresp, Marco Antônio Ciccarone. Tá certo, Marco? Tá Tudo certo, bem com você? é isso mesmo. Muito obrigado aqui pela sua participação no Central de Entrevistas, para a gente falar um pouquinho, né, sobre esse concurso que é muito aguardado aí para a área fiscal do estado de São Paulo. Olha, Luiz Fernando, que bom que a gente está conversando sobre esse assunto. De fato, esse concurso é muito aguardado. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos vendo aqui nesse momento. E é muito aguardado porque, olha só, o mais recente concurso, vamos dizer assim, aconteceu lá em 2013. Exatamente. Né? Então, de 2013 até agora, já se vão 10, praticamente 11 anos, em que a gente não teve nenhum concurso. Está na hora da gente reforçar. Tivemos muitas aposentadorias, né, ao longo desse período. Precisamos de um novo concurso em breve. É isso que eu ia comentar com você, Marco. São praticamente 11 anos sem concurso, né? Eu queria saber como é que você enxerga esse ato tão grande, né, de concursos nessa área fiscal, porque é uma área tão importante, né? E ficar 11 anos sem fazer concurso, eu imagino que isso deve trazer um impacto grande, né, dentro da Secretaria de Fazenda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse ato, né, de concursos públicos nessa área fiscal. Isso, o que acontece, então, né, Luiz Fernando, é que, veja, nós temos aqui a previsão para 3.500 auditores no estado de São Paulo, né? Nós estamos agora com cerca de 2.600, 2.700 auditores na ativa. Então, só aí a gente já tem 900, potencial para 900 vagas num concurso, né? Então, assim, quando se faz um concurso, ele repõe pessoas, né? Mas as pessoas vão, ao longo de 10 anos, se aposentando, até pela aposentadoria compulsória, que nos limita aqui aos 75 anos de idade. Então, esse ato, ele traz esse problema de que hoje, por exemplo, nós temos, então, com esse lapso, né? Com esse gap de 900 pessoas, muito mais dificuldade em realizar os trabalhos, né? Até trazendo impacto para a própria população. Então, é importante. E aí, mais uma coisa que é assim, entrar em 900 pessoas de uma vez também pode ser um problema. Vamos ver se a gente tem tempo de conversar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre isso com certeza. Inclusive, você citou essa informação de um déficit de 900 servidores, e é mais ou menos isso aqui realmente a informação que eu tenho, porque assim, um documento que saiu publicado no Diário Oficial no ano passado apontava que em 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2021, havia 2.607 fiscais na ativa, quando o quadro poderia ter 3.500 servidores, como você bem falou. Ou seja, no final de 2021, havia um déficit de 893 fiscais. Então, assim, do final de 2021 para cá, até o iniciozinho de 2024, aumentou um pouquinho mais? É 900 e alguma coisa, ou é realmente 890 e poucos servidores, esse déficit? Eu não estou aqui agora preparado para te dar esse número exato, mas ele é bastante próximo disso. Então, olha, você tem esses dados oficiais de 2021, né? O que a gente tem de lá até aqui, né? Infelizmente, lamentavelmente, a gente tem, por exemplo, uma pandemia que nos levou alguns colegas, né? Porque, inclusive, nós mantivemos as nossas atividades ao longo da pandemia por obrigação de estágio, de função. Mas então assim, até pela idade avançada dos quadros, então a gente perde colegas por falecimento e a gente perde colegas por aposentadoria. Então, assim, eu acho que o nosso número está perto realmente desses 900 novos colegas que são ansiosamente aguardados aqui na primeira oportunidade.
Desses que estão aí em nativa hoje, em torno de 2.600 servidores na ativa, né, tem muitos ali ainda com condições de se aposentar em curto espaço de tempo? Tem sim. A estimativa que a gente tem é que em torno de 25% desse quadro está em condições de se aposentar, né? Caramba. E em breve, então, seja até pela idade limite, mas até pelo trabalho, a gente vai conversar, tem coisas boas, mas é um trabalho puxado também. Então, Lógico. sim, nós temos 25% desse quadro de 2.600, a gente faz a conta aí, já vê que tem um número grande ainda, que potencializa a necessidade de um concurso em breve. Isso. E se hoje já existe um déficit de 25%, com mais 25%, o quadro vai chegar à metade dos, né? Se não for feito concurso aí num curto espaço de tempo. E assim, uma coisa que eu queria verificar com você é exatamente o quanto que isso impacta na arrecadação do Estado, né? Eu não sei não sei se você tem essa informação, quanto é que o Estado arrecada hoje e quanto que o Estado poderia estar arrecadando se tivesse com esse quadro de servidores completos. Consegue fazer essa mensuração? Tá. Olha, o impacto na arrecadação, na verdade, e aí a gente tem que ser absolutamente transparente, não é grande. Por quê? Porque o que se prioriza aqui é justamente a atividade da arrecadação, porque é essa atividade que traz os recursos para a saúde, para a segurança, para a educação, para a infraestrutura do Estado. Então, assim, a atividade de arrecadação é a prioridade dentro aqui da secretaria. Agora, quem é que sofre com isso? Bom, sofrem o entorno dos demais serviços prestados pela secretaria, né? Então, assim, a gente se esforça, a gente se prepara, a gente automatiza para melhorar a abertura de empresas, para melhorar o processo de atendimento, a questões tributárias do dia a dia, né, das empresas, que são, sei lá, os regimes especiais, a devolução de créditos, o atendimento a demandas que venham da sociedade e o próprio trabalho de fiscalização. Então, assim, esse trabalho acaba sendo bastante impactado e, de novo, quando a secretaria demora para entregar os serviços, que, por exemplo, a abertura de uma empresa, né, que hoje em dia está muito rápida, mas quando ela demora para atender algum desses pedidos, aí vem a pressão por cima da secretaria, que, por ter a necessidade de priorizar todas as atividades de arrecadação, e todos acho que concordamos com isso, impacta, então, nos demais serviços, né? Perfeito. Imagino que principalmente na questão do atendimento, né? Às empresas e ao cidadão, né? Talvez seja Pois onde é. Essa qualquer questão do coisa. atendimento, por exemplo, né? Veja que, e aí também, em função de resquícios aí da pandemia, então, durante a pandemia, os atendimentos foram mantidos, mas foram mantidos em uma dinâmica de agendamento, com atendimento à distância e tudo isso, mas a dinâmica de agendamento agora, inclusive, por menor quantidade de pessoal para realizar esses atendimentos, ela se mantém. Então, a gente tem observado e recebido comentários. Eu não estou lá na área de atendimento da Cefaz, propriamente, mas a gente vai ouvindo das conversas reclamações mesmo do tempo de atendimento, da disponibilidade de auditores para atendimento às demandas. Então, assim, nós temos sim enfrentado esses problemas e esses são impactos concretos que se resolvem com maior disponibilidade de colegas para esse atendimento. Lógico. Como eu falei no início desse nosso bate-papo, né, o governador Tarcísio de Freitas disse no ano passado que pretende abrir concurso para a Secretaria de Fazenda após uma reforma administrativa. Como é que você, Marco, recebeu essa declaração do governador em torno, né, do interesse dele em abrir concurso, né? Há, de fato, alguma coisa mais concreta? Você tem alguma informação mais concreta a respeito disso? Olha, a gente tem mantido um bom relacionamento com o governo, com o executivo, né, com o nosso secretário da Fazenda, o Dr. Samuel Kinoshita, o próprio governador Tarcísio, e assim, nós reportamos a eles
todas essas questões, por exemplo, de atendimento, que aí sim, impacta, nós que somos aqui, eu que sou aqui um sindicato, né, impacta inclusive nas nossas condições de trabalho, na possibilidade que a gente tem de ter um ambiente saudável, ou mais saudável de trabalho e de atendimento. Então, a gente reporta essas circunstâncias e nós temos, sim, essa perspectiva, mas ainda não concreta, de realização de novos concursos. E esse tema que a gente tocou aqui, da reforma administrativa, né, é um assunto que está em andamento. Nós temos conversado, inclusive, regularmente com representantes do governo, né, para a gente trabalhar muito bem a questão. Aí, por uma outra questão que afeta menos ao colega que está querendo vir, né, prestar esse concurso e vir para cá, reafirmo, vale a pena. Eu mesmo sou um auditor de 21 anos de carreira aqui na secretaria, né? Então, é um trabalho gratificante, a gente se sente entregando valor para a sociedade, né? E a reforma administrativa, e a gente tem que politizar só um pouquinho aqui, prometo que é pouco, sem problema. Vem essa questão de que, quando ela se faz só com olhos de número de pessoas ou de valores que se tem na folha de pagamento do servidor público do Estado de São Paulo, esses números são muito... assim, tem que se olhar com bastante cuidado, porque a gente tem que ver também qual é o tamanho do Estado de São Paulo. Então, quando a gente olha num estado que é 33%, 35% do PIB nacional, faz sentido que a gente tenha custos de pessoal proporcionais a isso. E não é o que a gente vê, e não é o que a gente vê, inclusive, como argumentação para eventuais reformas administrativas, que não se resumem exclusivamente a salários, se concretizam, inclusive, nessa questão de mais concursos públicos, e aí para diversas carreiras, não só para nós auditores aqui. Com certeza. Mas, Marco, nessas conversas que você tem com o governador, em especial até com o secretário de Fazenda, Samuel Kinoshita, eles comentaram se o pedido já foi feito. O pedido, na verdade, assim, de forma mais simples, né? O pedido de concurso já foi feito pelo secretário de Fazenda ao governador? Se foi feito, você sabe dizer quantas vagas foram solicitadas? Tá. Olha, não, eu não consigo te dizer isso, eu não tenho essa informação, né? Todas as vezes que eu vou perguntar, eu ouço que este pedido ainda não foi feito, né? Agora, essa é um encaminhamento que se dá administrativamente aqui, né? Então, no nível de informação que eu tenho nesse momento, nós temos a necessidade, nós temos até dentro da administração o interesse de que esse concurso seja realizado, mas concretamente eu não consigo dizer aqui. Perfeito. Mas, Marcos, vamos tocar então nessa questão das vagas, né, que você muito bem ali falou, 900 vagas, hoje tem uma carência de 900 vagas. Eu queria saber o seguinte, para você, né, são 900 vagas, esse concurso deveria sair com pelo menos quantas vagas? Eu já vi que você não concorda, talvez, que isso tudo fosse oferecido de uma única só vez, né? Talvez você ache que deva ter concursos regulares para preencher esse quantitativo. Esse é seu pensamento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e quantas vagas deveriam trazer o primeiro edital de um eventual concurso. Isso. Então, olha só, a concordância, né, ou não, com a quantidade de vagas, ela vem por uma visão aqui, bom, de alguém que está há 20 anos aqui. Então, eu cheguei aqui no concurso de 2002, quando nós chegamos 350 pessoas aqui em 2002, né? Depois, em 2006, e agora, talvez você, Luiz, esteja mais até informado ou preparado que isso, mas eu vou dar umas estimativas aqui e vale pela ideia, pela tese. Em 2006, chegaram mais, eu imagino que umas 600 pessoas, né? Depois, em 2009, 2010, com posse em 2010, chegaram mais 900 pessoas. Em 2013, outras, eu acho que 800 pessoas. Então, veja que são números grandiosos, sempre, né?
O que a experiência tem mostrado é que, e chegam sempre pessoas de muito valor, né? É uma coisa que é muito gratificante ver é o nível de pessoas com quem nós trabalhamos, né? Não só esse nível intelectual, né? Mas assim, o nível mesmo de pessoas, o nível ético, o nível humano, o nível, e aí sim, também, de formação que essas pessoas têm. Mas seja como for, quando chegam, então, grupos muito grandes de pessoas, você veja, as pessoas se organizam, se conversam, e agora as pessoas se juntam nos WhatsApps da vida. Então, o grupo muito grande cria uma certa dificuldade aqui, administrativa, até da maneira que eu enxergo, justamente de nos mesclarmos, porque a gente tem aqui um corpo de 2.600 pessoas, né, que recebe um corpo, vamos dizer aqui, de 900 pessoas. Rapaz, é 1 para 3, né? Sim. Então, assim, é bastante difícil de a gente conseguir vou chamar de aclimatação, né, desses novos colegas que são muito aguardados. Sim, a gente quer recebê-los da melhor maneira possível e a gente quer, aí sim, temos questões aqui funcionais a resolver, né? Tem que fazer uma fiscalização, tem que treinar esse pessoal, tem que treinar atendimento, tem até que distribuí-los pelo Estado. Você sabe que a gente tem 18 delegacias regionais aqui no Estado e mais a sede aqui em São Paulo. Então, quando a gente recebe um número muito grande de colegas, a gente enfrenta essa circunstância de que essa coisa ruim, de que viram números, né? É o colega número 836. Não é o Luiz Fernando que acabou de chegar aqui, não é o Marco Antônio que acabou de chegar aqui. Então, assim, traz este problema. E ao enfrentarmos esse problema, esses próprios colegas, ao se sentirem eventualmente menos bem recebidos, né, vão pensar: puxa vida, tomei a decisão errada na vida, né? Não é a decisão errada. A experiência também mostra que ao longo do tempo tudo se acerta. O que eu converso aqui não precisa ser de 10 em 10 anos, de 11 em 11 anos. Vamos fazer todo ano um concurso para 100 pessoas? Né? Olha que bacana, para 150 pessoas, até que a gente chegue ao nosso contingente. Agora, não muda o final da história, que precisamos de 3.500 colegas aqui dentro, todos muito bem treinados e muito bem, entre todos nós, sintonizados. É muito mais fácil trabalhar com grupos pequenos do que uma quantidade enorme, né? Até para fazer um bom treinamento, né? É mais fácil grupos reduzidos, né? A ideia é boa, o importante é exatamente isso, né? São concursos regulares, né? Talvez com uma quantidade menor de vagas, mas que sejam regulares. Não se fique um intervalo, um hiato de 11 anos sem abrir concurso, tendo a necessidade depois de colocar mais 600, 700, 800 pessoas para dentro, né? Realmente é mais complexo o trabalho de formação desse pessoal, né? E até, se você me permite, então, Luiz, assim, o próprio colega que está lá estudando, a pessoa que está se preparando e ralando, fazendo lá os treinamentos e tudo isso, ela, ao eventualmente não conseguir uma aprovação nessa primeira tentativa, ela tem lá no ano seguinte, ou muito brevemente, a segunda tentativa e a terceira tentativa, e pronto, e vamos lá. E com a preparação, isso tudo é cumulativo, né? Então, fica até mais fácil para as próprias pessoas que almejam estar em um concurso público bacana, em uma carreira bacana. Você vê, por exemplo, que o governo do estado de São Paulo, é lógico que os números são grandes, são muito grandiosos, são sempre 5.000 vagas distribuídas em 2 concursos de 2.700, mas a PM, né, de São Paulo realiza concursos regulares, são 2 concursos por ano que a PM realiza, né? Ou seja, para pegar o pessoal, né, de forma escalonada, né? Sempre um quantitativo escalonado. Uma coisa é você receber os 2.700, a outra coisa é você receber os 5.400, né? De uma vez só. É lógico que os números aqui são muito maiores da PM do que da Fazenda, né? Mas também as atribuições são diferentes, né? Você também não precisa de um contingente, né, de pessoal, né, como precisa a PM, né, de efetivamente fazer o policiamento extensivo, coisa que não é uma atividade fiscal.
mas de qualquer forma mostra bem esse trabalho, né, de um concurso regular. É mais importante esse concurso, os concursos serem regulares do que quantidades enormes de vagas num intervalo muito grande. Acho que essa é a mensagem que você quis passar, e eu acho que você está correto em relação a isso, Marco. Eu queria agora entrar um pouquinho na questão mais de trabalho, mais de remuneração, a gente fala das vantagens da carreira, né? Assim, segundo consta no site da Coordenadoria de Recursos Humanos do Estado de São Paulo, a remuneração hoje de um auditor fiscal é de R$ 20.169,10. Esse valor já incluiria aí o prêmio de produtividade. Existe mais alguma gratificação ou benefício, como auxílio alimentação, plano de saúde? O que você pode aí destacar em termos de complemento a essa remuneração que está lá no site do governo? Não, olha só, a nossa remuneração é essa mesmo, né? O que a gente tem aqui, sim, é um auxílio alimentação, um vale, né? Um ticket, e em valores razoáveis aí de mercado. E não temos o plano de saúde é individual, né? No caso aqui dos auditores, nós temos a nossa associação, que tem um plano de saúde de autogestão, mas a gente tem outras associações com ótimos planos de saúde, e não há quaisquer outros planos. O que eventualmente há assim, em algumas determinadas atividades que demandam o uso de veículo próprio ou que demandam o uso de recursos próprios, então há um ressarcimento, né, a propósito desse uso de recursos próprios para as atividades funcionais aqui, né? Mas o que realmente conta é esse número que você está dizendo aí, viu, Luiz? R$ 20.169,10. Isso. Você falou do que tem um auxílio alimentação. Você sabe mais ou menos o valor desse auxílio, o valor exato ou aproximado? Olha, o nosso ticket agora está em R$ 40 por dia, eu acho. Aí precisa fazer a conta vezes os dias úteis do mês, né? Então, é um ticket de R$ 40 por dia. Perfeito. Tirando a remuneração, que é excelente, tirando a estabilidade, né, que a carreira proporciona, né, quais outros atrativos você pode destacar aí da carreira de auditor fiscal? Rapaz, aí assim, tem algumas questões, né? Vou contar um pouco da minha história aqui agora, até para você, colega candidato que nos assiste, né? Então, a minha história eu tenho 15 anos de trabalho na iniciativa privada, minha formação é em ciência da computação, e trabalhei 15 anos, então, na iniciativa privada, nas áreas de tecnologia. Muito bem. Lá em 2002, quando surgiu a oportunidade do concurso, conversando com alguns amigos, com algumas coisas, né, em alguns grupos, aquele concurso de 2002, e isso tem variado ao longo desses outros seguintes, né, 2006, 2010, aquele concurso de 2002 ele foi muito específico. Então, ele falou, olha, destas 350 vagas, eu tenho 100 vagas aqui que são para o pessoal de TI. Vão ser auditores que vão trabalhar com a área de tecnologia da informação. Essas outras 100 vagas vão ser para auditores que vão trabalhar com a área do contencioso, julgamento das lides tributárias e tudo isso. E esses outros 150 auditores vão trabalhar nas atividades mesmo de auditoria, de visitar clientes, de visitar contribuintes, visitar empresas, fazer os processos de auditoria. Muito bem. Então, o que me animou naquele momento a prestar este concurso, eu que era despreparado da área pública para a área pública, o que me animou a prestar o concurso foi justamente, caramba, tem lá uma aplicação para tudo que eu já fiz na minha vida, que é esta área de TI. Né? Muito bem, lá prestei esse concurso, graças a Deus fui aprovado, e ao chegar aqui, aí de novo aquela alegria das pessoas com quem a gente convive, né? Eu encontrei um mundo muito bom de se conversar, porque como este nosso concurso aqui, na auditoria, não define a área de formação, então eu tenho aqui colegas médicos, colegas dentistas, geólogos,
filósofos, né? E, além dos óbvios, advogados e engenheiros em profusão. Então, mas a gente tem, assim, nas diversas áreas de formação, a gente tem colegas aqui. Muito bem. Então, nessa história da minha chegada aqui, eu fui convivendo com essas pessoas e ao longo do dia a dia de trabalho aqui, então, de 2002, quando eu comecei, até 2013, eu trabalhei em atividades que eu vou chamar de internas, de desenvolvimento, acompanhamento de projetos de tecnologia. E com isso, trabalhando em toda a automação que é depois entregue pelos sistemas à população. A partir de 2013, eu saí, então, dessa função e fui trabalhar, migrei, né, justamente para aquela área que a gente chama aqui de FDT, Fiscalização Direta de Tributos, né? E eu fui trabalhar, então, nessa área de auditoria, visitar as empresas, e aí é um trabalho também super interessante, porque como é que é a questão do tributo, né? Muito rapidamente aqui. Uma empresa tem que pagar um imposto lá, tem que pagar um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, um ICMS. Ela paga sobre o valor que é vendido aquele produto que ela produz lá. Então, aquele copo, né? Este mouse aqui que eu tenho na mão, paga-se um ICMS sobre o valor desse produto aqui. Agora, se este mouse custa R$100, ele custou de venda, ele custou para ser produzido R$60, né? Então, os 18% de imposto que ele vai pagar aqui agora, né, os R$18 que tem que pagar de imposto, na verdade tem que se abater desse imposto, por não ser cumulativo, não seria justo, os 18% daqueles R$60 lá, tá? 3 vezes 6, eu não sou bom nessas contas aí. Eu também mas não. Aqueles R$12 que incidiram de imposto aqui na entrada. Então, o trabalho de fazer essa conferência, e aí você pega, então, todo o processo produtivo de uma indústria, de um comércio, né? Todo o processo, toda a cadeia de quando o produto é vendido e como ele chega lá, a conferência de todo esses números é o trabalho do auditor, né? Então, para fazer isso, veja só, você tem que entender do processo produtivo daquela cadeia de supermercados, onde o processo é compra e venda, você tem que entender. Tem que entender do processo produtivo daquela indústria de cozinhas. Uma vez eu fiz um trabalho numa indústria de cozinhas industriais. E eu precisei entender como é que tudo aquilo ali se processava para chegar, então, no valor devido de imposto. E aí, se tudo estiver correto, perfeito, acabou o trabalho, vamos embora. Se não estiver correto, entre o processo de informação, de educação e o processo de sanção, é toda a linha de trabalho que a gente tem na auditoria. Então, assim, eu, até pela minha formação de ciências exatas, uma coisa muito assim, cabeça baixa, diante dos números do computador, gosto muito da exposição ao que eu chamo de vida real, que esse trabalho aqui dá. Então, assim, é um desafio muito gostoso, eu diria, de enfrentar, com todos os problemas que qualquer função Lógico. tem. Né? A gente pode, então, dizer que o dinamismo da carreira, as possibilidades de atividade dentro da Secretaria de Fazenda acabam sendo talvez um dos atrativos da carreira. Seria isso? Eu digo que sim, porque aí quando o pessoal que está se preparando, está estudando lá as atividades de administração e tudo isso, a gente pega lá a pirâmide de Maslow, né? Então, a gente pega as coisinhas mais básicas aqui, as condições higiênicas e tudo, a gente vai vendo que a gente tem que ter salário, tem que ter ar-condicionado, tem que ter uma condição de trabalho, mas isso não basta para a gente ser feliz, né? Então, a felicidade vem de onde? Vem do desafio, vem da percepção de valor agregado que você entrega com a sua atividade. De novo, eu, aos 60 anos de idade,
ao longo de 20 anos aqui dentro, com 15 anos de comparação com a iniciativa privada, olho para trás e vejo, foi uma decisão acertada, eu fico muito satisfeito de ter feito esse movimento lá há 20, 21 anos atrás. Perfeito. Marcos, aqui, então, assim, em linhas gerais, você já falou isso aqui um pouquinho durante essa sua resposta, mas só para a gente pontuar de forma bem simples mesmo, quais são as possíveis áreas de atuação então, dentro do auditor fiscal, dentro da Secretaria de Fazenda? A gente tem a área de fiscalização, né, que você falou, de tecnologia da informação, né, tem tributos, que não sei se é junto com a área de fiscalização. Você pode pontuar aí quais são essas áreas que as pessoas podem trabalhar? De forma bem simples, bem rápida, não precisa entrar em detalhes. Bem rapidamente. Então, assim, olha só, a gente tem aqui, eu vou dizer que a gente tem trabalhos que a gente chama aqui de internos e externos, vamos dizer assim, né? Perfeito. Então, os trabalhos internos, os trabalhos de gabinete, vamos dizer assim, são os trabalhos de planejamento, né? Que envolvem áreas de tecnologia da informação, que envolvem áreas de planejamento, de análise da conjuntura econômica, né? De decisão de quais vão ser os planos de fiscalização para este ou para aquele setor da economia, porque eu disse, e foi tudo muito lindo, né? Eu tenho este brilho nos olhos, mas assim, nós estamos tratando de questões de justiça de mercado aqui, na verdade, né? Quer dizer, aquele contribuinte que paga os tributos direitinho versus aquele contribuinte que, ou até não contribuinte, aquela empresa que pirateia, que faz trabalhos fora das regras de mercado, esse contribuinte, ele estraga e dificulta toda a atuação de mercado, né? Então, assim, nós temos aqui umas áreas internas que trabalham nessas questões de planejamento, basicamente, e aí sim, em diversas regiões do estado. Então, a gente tem isso aqui na capital, em São Paulo, e a gente tem nas nossas 18 delegacias regionais, né? E a gente tem o trabalho diretamente com a fiscalização de tributos, onde o auditor recebe o resultado desses trabalhos das equipes internas de planejamento, de por onde vai andar, quais são as coisas a serem verificadas em cada empresa, né? E esse trabalho, então, é um trabalho jamais de, como é que a gente vai chamar? Mais diretamente acessando aquele contribuinte. Porque, sim, o auditor externo, né, que era o que eu era até eu vir aqui para o sindicato, eu era lá de 2013 até 2021, eu era esse auditor de ir nas empresas, a gente recebe as ordens de fiscalização, né, com os itens a serem verificados. A gente tem lá, depois, toda a nossa liberdade, a nossa autonomia para, a partir destes itens que vêm encaminhados, a gente observar todo o ambiente e encaminhar a fiscalização ali em loco. Mas o início de todo o trabalho vem dessa atividade interna de planejamento. Então, basicamente, duas coisas: trabalhos internos e trabalhos externos. Me perdoe, Luiz, mais um. Sim. Tudo isso eu falei, você vê, muito focado na fiscalização. Além disso, a gente tem toda a parte do julgamento, né? Onde todas as lides que depois resultam desses trabalhos fiscais, o contribuinte chega lá e fala: não concordo com esse auto de infração, não concordo com esta observação que você fez. Isso vira uma disputa judicial, não sei se é a melhor palavra, mas vira um processo administrativo aqui interno que vai para o Tribunal de Impostos e Taxas, que julga, então, a visão da Fazenda, a visão do contribuinte, né? E então, eu acho que são as duas grandes, imensas áreas, essa área do contencioso e essa área de fiscalização. Perfeito, show de bola. Eu queria agora falar com você sobre a questão de plano de cargos e salários, né? Como é que ocorrem as promoções e progressões dentro da carreira? Em quanto tempo se chega ao topo da carreira? Olha, a nossa carreira aqui, ela é estruturada num plano de uma estrutura de 6 níveis de carreira. Então, você entra aqui no primeiro nível, no nível 1, e você pode avançar até o nível 6. Num processo regido por o que a gente chama de concursos internos de promoção, né?
E esses concursos têm regras de pontuação, digamos assim, né? Então, trabalhos que você realizou, atividades que você desenvolveu em prol da secretaria, cursos que você realizou, numa dinâmica bastante própria e comum ao serviço público, né? Então, são esses 6 níveis, você chega aqui no primeiro, há interstícios previstos em cada um desses níveis, então, assim, você não consegue pular 2 anos, né, seguidos, ter promoções de níveis. Então, a expectativa de uma carreira média é de que você, em 18 a 20 anos, chegue lá no 6º nível, né? Se você fizer as atividades regulares, fizer bem o seu trabalho. Você pode até não chegar lá, se você tiver, sei lá, muitos afastamentos, não se dedicar minimamente a fazer cursos, a participar de projetos de evolução, você vai dar uma estacionada, né? Mas numa carreira normal, e aí de novo, olhando aqui para os meus colegas de 20 anos aqui, nós estamos já, um bom tanto de nós, perto desse 6º nível de carreira, né? E até o final da carreira devemos chegar nela. Perfeito. Pelo que eu pesquisei, a remuneração final da carreira é de R$ 25.067. É isso mesmo? Olha, o teto do governador é R$ 34.572, se eu não me engano. Então, esse é o teto, é o limite que a gente tem na carreira. Nós temos colegas que estão neste patamar. Então, o que acontece é, por limitação legal, por limitação constitucional, nós estamos limitados a esse teto. Então, esse é o valor que nós vamos receber, eu diria, no máximo, né? Então, assim, pessoas mais perto do nível 6 vão estar mais próximas desse teto. Perfeito. Né? Concretamente. Até porque nós ainda temos aqui no estado de São Paulo, e esperamos que se mantenha uma preocupação em relação à reforma administrativa, mas nós ainda temos aqui esses institutos, né, do quinquênio. Então, a cada 5 anos, você tem lá 5% da sua remuneração incorporada ao seu salário, numa dinâmica secular, eu diria assim, né? Sempre tem sido assim. É uma das coisas que, eventualmente, se discutirá na reforma administrativa, é uma das coisas que nós vamos trabalhar, né? Por quê? Porque, se eu puder brincar aqui, a gente está contando aqui das pingas que toma, né? Mas tem que contar também dos tombos que leva. Então, assim, uma das preocupações que a gente tem por exemplo, um servidor público não tem um fundo de garantia, né? Então, quando a gente sai daqui, a gente sai com a nossa aposentadoria, e com regras, inclusive, agora diferentes, de 2013 para cá, né? Então, vir para o serviço público também demanda esse tipo de planejamento, mas é um planejamento que, de novo, dá para fazer, é bem tranquilo, vale a pena. Agora, então, nós conseguimos, sim, chegar nesse limite do salário do governador, que são os R$ 34 mil. E agora, quando a reforma administrativa vier com eu não sei que alterações, pode ser que fique muito difícil chegar nesses valores. E aí a gente tem que trabalhar, porque, de novo, vamos voltar aqui à questão. Nós estamos falando aqui no maior estado do país, no maior contingente populacional, né? No maior orçamento, no orçamento de mais do que muitos países. E se a gente for comparar quantidade de servidores públicos, quantidade de auditores, salário médio dessas pessoas, condições médias, a gente vai ver que a gente não está no topo do ranking das nações com quem a gente quer se comparar. A gente quer se comparar com Dinamarca, com Noruega, né? Então, para nos compararmos a isso, a gente tem que não só prover serviços equivalentes àquele, e estamos comprometidos a isso, essa é a parte saudável do nosso desafio, como temos que prover também
as condições de trabalho para isso. E esse tem sido o nosso trabalho, e temos tido bastante, voltando a uma frase que eu já disse aqui, boa interlocução com o governo, com o executivo, com a administração da Secretaria da Fazenda, nesse sentido. Perfeito. Marco, você falou sobre a questão de se preparar, né, de estudar, né, de fazer cursos como servidor público, né? O caso fiscal, né, o auditor fiscal de São Paulo, ele tem direito ao adicional de qualificação, ou seja, se ele fizer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ele passa a ganhar um adicional por isso, ou isso não está especificado no plano de cargos? Ele não há uma especificação assim, né? O que há dentro aqui da Secretaria da Fazenda são programas, né, de interesse da própria Secretaria da Administração que provém em processos seletivos internos, né, provém, assim, formação de altíssimo nível, né, formação em nível de pós-graduação. Por exemplo, em ciência de dados, que é uma coisa que é super tendente agora, nesse momento, né, da análise e mineração de dados e do uso inteligente da informação, né, programas de formação em práticas e técnicas tributárias, e aí a gente faz, inclusive tem um programa aqui de maestria que se desenvolve com parcerias com a Espanha, com o Canadá, com algum país que possa que a gente possa trocar informações, né? Agora, recentemente, inclusive, todos estão informados que a gente acabou de ter a aprovação aí da reforma tributária, que mudou radicalmente a dinâmica tributária do país, né? Que está mudando. Ainda ao longo desse ano, muita coisa vai ser definida e detalhada. Então, esse processo agora vai necessitar, e eu espero que a administração e o governo do estado consigam se organizar e prover recursos para muita formação deste corpo de auditores aqui nas novas técnicas de trabalho que vão ser completamente diferentes, né? Então, há essa oportunidade, mas não de uma maneira assim, eu vou lá, faço a minha pós-graduação e sou ressarcido pela Secretaria da Fazenda. Esse tipo de programa não existe. Perfeito. E nem recebe um valor por ter feito, né? Digamos assim, um valor mensal que leva para a aposentadoria, como tem em muitos órgãos. Se você faz uma pós-graduação, você ganha um adicional no salário e leva isso para a aposentadoria. Não existe, então, no plano de cargos, correto? Não tem Perfeito. isso. Até hoje. Perfeito. Agora eu queria que só, antes da gente finalizar aqui o nosso bate-papo, você deixar uma mensagem para quem vai fazer o próximo concurso, queria só saber o que a Sinafresp, né, dentro da sua gestão, está fazendo aí no sentido de valorizar, né, valorizar os servidores da casa, os fiscais da casa. Olha, o trabalho que a gente tem feito, e a gente convida todos a se juntarem a nós aqui, é justamente esse trabalho de que, e tem que ser um pouco politizado, porque, assim, as condições de trabalho que a gente está tendo aqui na Secretaria, elas têm melhorado em termos de automação, em termos de equipamento, em termos de treinamento. Então, essa foi uma barreira que foi vencida ao longo das diversas gestões, aqui até do próprio sindicato, gestões administrativas. Há agora uma barreira a ser vencida, que é justamente essa questão da demonização do serviço público diante da sociedade. Porque, assim, numa análise sem aprofundar, numa análise rasa, as pessoas vão olhar e vão falar: puxa, mas o servidor público, acabamos de falar aqui de um limite de R$34 mil, de um salário de R$21 mil, é um bom salário esse aí, né? Reconhecemos. Agora, é um salário que justifica o que se está fazendo, porque veja só, a arrecadação do Estado, né, o orçamento do Estado, eu estou despreparado aqui agora, mas são 30 e poucos bilhões de reais, né? Eu preciso recuperar essa informação aqui, não estudei para a nossa conversa. Mas, assim, esse orçamento, ele chega como?
Através da arrecadação de impostos, basicamente, né? E todo o atendimento que se dá à população. Aí eu vou deixar de falar só de nós auditores, eu vou falar de servidores públicos em geral, né? Quem é que dá o atendimento de saúde? Quem é que dá o atendimento de educação? Quem é que dá a segurança? O grosso disso são servidores públicos, que merecem ter boas condições de trabalho, que merecem ter boa remuneração. Então, a grande busca, o grande trabalho aqui do sindicato agora é trabalhar junto a governos que têm uma vertente liberal, né, como é o nosso atual agora, trazer a importância, né, e a conveniência de que se trate bem esses servidores públicos, de que se saia dessa análise rasa de que, mas esse camarada ganha um salário muito acima da média nacional. Sendo isso um fato, e com todo o respeito, né, a todas as carreiras, a todas as atividades econômicas, o trabalho que se faz e a qualificação das pessoas que aqui estão, ele justifica isso, né? Então, é fazer esse trabalho para que aí sim, para que aí faça muita diferença, aumente, a gente volte àquele ponto lá inicial, em que a gente consiga aumentar a arrecadação. E uma das maneiras de fazer isso é prover um ambiente de negócios, por exemplo, em que todos possam empreender e nesse empreendimento todos paguem impostos. É um aumento natural da arrecadação, é um aumento orgânico, sem aumentar a carga daqueles, a já tão alta carga tributária de todos aqueles que já pagam impostos. A nossa dinâmica agora é de trabalho harmônico com a sociedade e não de contenda. Eu quero pegar parte do seu rendimento como impostos. Não, eu quero trazer a parte justa disso para que isso se reverta em melhor condição de trabalho para você. Perfeito. Então, para a gente encerrar nosso bate-papo aqui, Marco, queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que pretende participar do próximo concurso para auditor fiscal do Estado de São Paulo. Devem aí manter os estudos em dia, porque a abertura do concurso é inevitável? Olha, sim, a abertura é inevitável do concurso, né? Não sabemos quando, mas olha, o déficit tá aí, então a gente precisa de gente. A gente tem agora, só para até vocês nos ajudarem a incentivar a que o concurso aconteça, essa reforma tributária que vai fazer conviver ao longo de pelo menos 6 próximos anos 2 sistemas tributários, o que a gente tem atualmente e o novo, né, que é bastante diferente. Então, assim, haverá bastante demanda de trabalho. O manter-se preparado, eu vejo que o concurso que traz aqui, que é feito para a carreira de auditoria aqui em São Paulo, é um concurso bastante seletivo, bastante puxado, mas a tranquilidade é uma arma gigante, né? Então, assim, se você consegue estar preparado, olhar para a prova, olhar para o edital, olhar para a prova e falar, rapaz, eu sou capaz de fazer isso. Respira e vamos lá. Agora, isso você não consegue estudar em 1 mês, em 2 meses. Você tem que ir estudando, tem que ir se preparando. Os temas são tradicionais, é o direito administrativo, é o direito tributário, algumas questões de lógica, né? Não sei como é que estão... Não tem ideia de como será o sem dúvida. São essas matérias básicas que tem, né? E todas essas básicas da área fiscal, né? Como você falou, né? Tributário, né? Economia, sempre caindo. E sem medo, pessoal, sem medo de que, não, mas tributos, meu Deus do céu, isso é uma coisa muito complicada. Cara, é simples, é quase simples. Uma empresa produziu alguma coisa. Não, por que o tributo? Basicamente, por que o tributo? Porque é necessário para a sociedade. Sem tributo, a gente não tem uma sociedade organizada. Como é que se chega ao valor devido do tributo? Olha, tudo que ele vendeu vale um percentual disso aí, mas tem que descontar tudo que ele já gastou para produzir esse negócio. Isso é o tributo. Todo o resto é acessório, são coisas que a gente vai criando em volta deste básico, né? Tenho que cobrar sobre o que você vendeu, mas não é justo que eu desconsidere tudo que você já pagou de tributo aqui, que é a tal da não cumulatividade. O resto é tranquilidade, trabalho duro, né?
Como dizia o Thomas Edison, né? 1% de inspiração, 99% de transpiração. Tem que ralar. Exatamente. Marco, eu quero muito agradecer aqui a sua participação no Central de Entrevistas. Fica aqui o convite para você voltar quando o edital for publicado, para a gente falar mais sobre a carreira de auditor fiscal, né? E a gente aí trazer mais informações aí para os futuros candidatos. As portas aqui da Central de Concurso estão sempre abertas. Muito obrigado. Que a volta seja breve, que esse edital saia logo. Eu que agradeço. Um grande abraço e boa sorte a todos. Com certeza. Agradeço você mais uma vez, Marcos, e quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo essa entrevista. Caso tenha gostado, não deixe de dar o seu like, compartilhar esse vídeo também aí com todos aqueles que querem participar desse concurso para auditor fiscal do Estado de São Paulo. Aproveite, faça também aqui a sua inscrição na Central de Concursos, caso ainda não seja um inscrito no nosso canal. Nós também temos turmas da área fiscal disponíveis. Basta entrar no nosso site, que vocês terão lá todas as informações necessárias para garantir também a sua inscrição. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais e também a seção de notícias do site da Central de Concursos. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.